Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a médica veterinária doutora Fernanda, que também é especialista em oftalmologia. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco e explicar um pouquinho da oftalmologia em animais para os nossos telespectadores. Eu agradeço muito o convite do Saúde em Dia, agradeço de estar aqui. Vamos lá, vamos esclarecer, tem muitas dúvidas, eu ouço muita coisa na clínica e vai ser um prazer muito grande estar esclarecendo. Doutora, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores. Você é oftalmologista na área de veterinária. Tem outras especialidades também na veterinária, porque o pessoal acha que talvez, por exemplo, oftalmologistas seriam só em pessoas e em pessoas humanas, né? Mas tem nos animais como você. Sim, sim. Hoje a veterinária tem quase todas as especialidades que é a medicina humana. E é até engraçado que as pessoas falam, mas achei que você era oftalmologista, achei que você era veterinária, não sabia que você era oftalmologista. Mas sim, sou oftalmologista veterinária. E como tem neurologia, tem cardiologia, ultrassonografia, tem até psicologia veterinária. Puxa, então, que legal. Hoje a medicina veterinária abrange quase todas as especialidades da medicina humana. Isso é muito bom. Traz muita ótimo. Qualidade para os exames veterinários. Inclusive, sua irmã esteve aqui, né, a doutora Paula, semana passada, e ela comentou, né, falou sobre o exame de ultrassonografia, né, nos animais, muito interessante também. Então, a clínica de vocês é uma clínica completa, que vocês fazem praticamente tudo. Praticamente tudo, né? É uma clínica veterinária, é mais um hospital mesmo, então a gente trabalha com a parte médica, né? Ali não tem banhitosa, ali não tem lojinha, a gente está focado na medicina veterinária. Então, são consultas, vacinas, cirurgias, ultrassonografia, oftalmologia, radiologia, é tudo. O exame oftalmológico que vocês, né, realizam na clínica, ele pode ser realizado em outros locais? Por exemplo, o aparelho do humano, né, para medir a acuidade visual tal, é um aparelho grande e não pode ser transportado. E o do animal é a mesma coisa? Como que é? Como que é feito esse exame? O exame, nossos aparelhos são portáteis, até porque é uma dificuldade muito grande se eles não fossem assim. Porque o animal não fica paradinho, Com certeza. Dera, né? Quem dera ele ficasse olhando a luzinha vermelha que o oftalmo fala, olha a luzinha vermelha, eles não ficam. Lê lá na frente, né? Lê lá na frente, né? Não mexe o olho. Então, são todos aparelhos portáteis. Isso facilita muito o exame e permite que esse aparelho seja transportado para outras clínicas, que sejam transportados para a campo, por exemplo, num exame de cavalos. Então, a portabilidade dos aparelhos faz com que a gente possa abranger o exame, seja na clínica, seja em outras cidades, como eu atendo em outras cidades, e a campo. Puxa, que ótimo, que legal. Doutora, esse exame de oftalmologia tem assim, animais específicos para serem realizados esses exames, ou pode ser feito em qualquer animal? Pode ser feito em qualquer animal. A oftalmologia veterinária, que a gente faz os exames mais corriqueiros, são cães, gatos e cavalos. Mas faz em qualquer espécie. Então, eu já atendi muita espécie, é muito gostoso, né? Quando liga e fala, vem ver uma onça, vem ver Ai, fiz uma onça, adorei. Sedada, né? Sedada. Explicou bem, né, doutora? Sedada, bem falado. Semana passada foi uma coruja, então é muito gostoso. E eu brinco, eu tenho amigos oftalmologistas humanos, né? E eu falo, a minha área é mais legal, que eu vejo coisas diferentes todos os dias. Com certeza. Né? Olhos diferentes. E então, qualquer espécie animal que precisa de uma avaliação oftálmica pode ser feito sem grandes problemas. Uma curiosidade. Por exemplo, para fazer um raio-x, um ultrassom no animal, às vezes tem que sedar, porque o animal às vezes não fica quieto e às vezes é bravo e acaba mordendo. Na oftalmologia, no exame oftalmológico, você seda também os animais? Como que é feito? A gente tenta não sedar, porque atrapalha principalmente a parte de exame pupilar. Né? A gente precisa ver a reação pupilar, a gente precisa ver a percepção do animal visual. Então, a gente tenta sedar o mínimo possível. Alguns não permitem, né? Por exemplo, eu já fiz macaquinhos, eles ficam muito nervosos.
com o exame, eles são agressivos, então a gente precisa sedar. Mas a intenção é que não cede porque atrapalha um pouquinho o exame, né? E anestesiar é impossível, porque o olho rotaciona e aí a gente não vai ler mais nada. Perde, né? Perde, o parâmetro, né? Perde todos os parâmetros. Doutora, com relação aos cães, quais as raças que têm mais problemas na oftalmologia? Geralmente os mais peludinhos, né? E de focinho curto. Então, Shih Tzu, hoje em dia, muita gente tem Shih Tzu, é uma raça maravilhosa, mas que tem muitos problemas oftálmicos, porque eles têm o focinho muito encurtado, os olhos muito expostos e muito pelo, né? E também a gente vê alterações no Bulldog francês, a gente... Opa! que também eu não queria ouvir isso! Não queria ouvir, né, tadinho do Najib. Pequinês, apesar de a gente não ver muito pequinês, também é uma raça com muitos problemas, o Lhasa Apso. E nos de grande porte a gente vê algumas alterações aí nos pastores alemães, né? Então cada raça, na verdade, acaba tendo o seu problema específico. Também o Bulldog inglês, que é considerado porte grande, também tem muitas alterações oculares. Doutora, quais as doenças oftalmológicas mais comuns dos animais? Então, dependendo da raça, né? Falando dos que têm os olhinhos mais expostos, como os gatinhos persas também, a gente vai ter muita alteração de córnea, né? Que é a parte do olho que está mais exposta. Então, a gente vê muita úlcera de córnea, lesões por trauma, o pelo que toca o olho acaba causando uma úlcera corneana. Algumas raças têm muitas alterações hereditárias, né, congênitas, e também algumas doenças sistêmicas, doenças no corpo, causam inflamações oculares. Então, qualquer doença, na verdade, pode levar a uma uveíte, e a uveíte vai causar inflamação ocular. Por exemplo, esses cães, os cães, né, que tem bastante pelo, que tem os pelos compridos, é mais fácil de ter essas doenças nos olhos? É mais fácil. Porque deve irritar, porque cai no olho, né? Irrita. E esses que são muito peludinhos, às vezes cobre o olho, o dono, o responsável pelo animal não vê os olhos. Então ele não vai perceber que ele está lacrimejando, não vai perceber que está com o olho vermelho. E esse pelo tocando o olho pode levar a uma úlcera de córnea. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a nossa convidada, a médica veterinária, doutora Fernanda. Doutora, uma curiosidade, o cachorro enxerga colorido? Essa é uma curiosidade de muita gente. E assim, eu fico contente em dizer, porque às vezes as pessoas ficam frustradas, o meu cachorro enxerga preto e branco. Não, ele enxerga colorido. Enxerga colorido. Enxerga, o gatinho também. É óbvio que não com a mesma intensidade de cores que nós enxergamos. E como que a gente sabe isso? Eles me perguntam também, mas como é que você sabe? Por exame, né? Então a gente sabe que na retina tem aqueles fotorreceptores que vão enxergar a luz, né? E vão enxergar as cores, e a gente sabe que nos cães e nos gatos eles têm menos fotorreceptores ligados a cores, mas eles existem. Então a gente sabe que eles enxergam colorido sim, só que com não tanta intensidade, com cores Sim. não tão vibrantes como a gente. Mas a visão é muito mais do que ver cores. A qualidade da visão deles, às vezes, de percepção de movimento já é melhor que a nossa. Então, um cão, ele consegue perceber um objeto se movimentando muito mais longe e muito mais rápido que a gente. Não, olha só. É interessante, né? Que legal. Aí já o objeto parado, a gente percebe melhor. Mas eles têm a grande vantagem também de enxergar na penumbra. É isso que eu ia te perguntar, enxerga no escuro? Enxerga no escuro, na penumbra, né? Aquele escuro total não. Mas tendo uma pequena fonte de luz, eles já estão aí longe em vantagem da gente, eles enxergam muito mais. E como definir se ele está enxergando? Por exemplo, no teu caso, né, no teu exame, como definir se o cão está enxergando? É um exame que vai desde aquela visão muito sutil até a visão
completa, a visão total, é difícil definir. Porque a gente vai definir a percepção do animal em relação ao movimento. Porque, por exemplo, no humano você põe lá as letras para ler, o que está escrito, o que é isso, ou criança põe um brinquedinho, uma cor, mas o animal não tem como você fazer isso. Não tem como, e é assim, é um desafio. Mas existem testes, né? A gente chama de teste de ameaça, teste de movimento. Então a gente põe o animalzinho numa sala cheia de obstáculos e vê se ele consegue transpor os obstáculos. Então tem vários testes que você pode... Existem vários testes. Teste de retina mesmo, para ver a funcionalidade da retina. Tem como operar catarata? Tem. Em cães? Que bom que tem. Que bom que tem, né? Que bom que tem. E tem, assim, é uma das cirurgias mais gratificantes. Porque é aquele animalzinho que entrou cego e saiu enxergando. Puxa, isso não tem preço. Né? E é igual a cirurgia do humano? Você coloca uma lente intraocular, é isso? Sim, é a mesma cirurgia do humano. Com faco emulsificador, né? Que é aquele aparelhinho que não é tão invasivo, né? Um microcorte, né? Microcorte. Então vai fazer a cirurgia da catarata, vai aspirar toda a catarata e vai pôr a lente intraocular e o animal... Que legal. Então uma notícia boa para quem está nos assistindo, né? Ótima. Às vezes fala, meu cachorrinho está ficando cego, olha lá o olhinho dele. Então às vezes pode ser só uma catarata e realmente pode resolver o problema, né, do animalzinho. Resolve e é gratificante. Puxa, que legal. É muito bom. Doutora, transplante de córnea se faz em cães, em animais? Se faz em cães e gatos. Ainda é um desafio na oftalmologia veterinária, porque nós não temos ainda um banco de córnea assim, acessível. Existe um banco de córnea em algumas universidades, existe a rejeição, mas é o futuro da oftalmologia veterinária. Tem sido feito transplante de córnea com sucesso. E cada vez mais pesquisas, cada vez mais formas de conseguir essa córnea do doador. Então é o futuro. Puxa. O futuro está aí. Falando em doador, às vezes a gente ouve, né? Por exemplo, o cachorro ficou cego, tem que fazer eutanásia. O que se faz? O cachorro ficou cego. Qual a conduta? Ele se adapta muito bem à cegueira. Antigamente tinha aquela noção de que o animal cego perdia a qualidade de vida. Isso não acontece. E acabava sacrificando o animal. Hoje em dia a gente tem várias formas de adaptar esse animal à cegueira. Eles se viram super bem, né? E eles têm outros meios de perceber o mundo que não seja apenas com a visão. Então hoje não existe mais essa indicação de eutanásia. Dá para viver muito bem, com muita qualidade de vida, mesmo sem enxergar. O animal, como humano, tem que fazer também aqueles exames, né, aquelas visitas de rotina no oftalmologista. Qual seria, se sim, qual a idade melhor para levar o animal para a sua primeira consulta de oftalmologia? A avaliação oftalmológica deveria ser feita na primeira consulta ali do filhotinho, quando ele vai para a primeira vacinação. Legal. Porque muitas alterações são congênitas. Então a gente já vai detectar no primeiro exame do filhotinho. E aquelas raças que têm mais problemas, a gente tem que ficar bem atento, né? Shih Tzu, de novo Shih Tzu, de novo o Bulldog francês, né? Então na primeira visita ao veterinário já é muito interessante começar a examinar os olhos também. E eu acredito que eu sempre falo para os nossos convidados, o que se faz como prevenção, é lógico que é muito melhor. E no animal também deve ser feita a mesma coisa, né? Fazer como prevenção. Exames preventivos, não é isso? Sim, exames preventivos, porque é muito mais fácil não permitir que fique cego do que corrigir uma cegueira. Né? Então, quando a gente consegue prevenir, quando a gente consegue detectar a alteração no início, é sempre mais fácil de corrigir. Doutora, o dono de um animalzinho, por exemplo, no caso o cão, né, que estamos falando, o que o proprietário desse cãozinho tem que notar de diferente para saber que ele está tendo algum problema de visão, que está tendo algum tipo de problema nessa área? Tá. É muito importante observar o comportamento do animal. Então é aquele animalzinho que
parou de subir a escada, já está com medo de descer da cama ou subir da cama, ele vai andar e bate em obstáculos, bate na porta, ou vai passear e está com medo de andar na rua, isso já são sinais de uma baixa visão. Certo. E também olhos vermelhos, secreção ocular, começa a piscar muito, coçar os olhos, né? Então, tudo isso já são sinais de que alguma coisa não está indo bem com os olhos. É importante levar para avaliação oftalmológica. Doutor, uma curiosidade. O humano diminui a visão, normalmente se recorre à lente de contato ou óculos. E no animal, o que você faz com o animal se está diminuindo, perdendo a visão? Detectar a causa da perda visual. Né? Animais não fazem exames de miopia, astigmatismo, esse tipo de coisa, mas ele sempre vai ter alguma alteração, alguma patologia que está levando à baixa de acuidade visual. Por exemplo, um diabetes? Diabetes, glaucoma, né? É muito comum glaucoma em cães. Em cães. Né? Gatos têm muita uveíte e a uveíte também vai causar diminuição da qualidade de visão. Pressão arterial alta em gatos leva a hemorragia de retina e então ele também diminui a qualidade de visão, né? Então, detectar a causa da doença e o que está causando a baixa de acuidade visual é muito importante para que a gente consiga preservar a visão desses animais. Então os proprietários ficando atentos, né, com seus animaizinhos, né, de estimação, e levando para o exame de rotina, para não deixar o animalzinho ficar sofrendo com falta de visão, com a baixa acuidade visual. Não é isso? Sim, porque é tão bom enxergar, né? Com certeza. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando sobre oftalmologia na veterinária. Doutora, falando de oftalmologia, lógico que a gente vai lembrar dos colírios. Por exemplo, se um cachorro tem alguma secreção no olho, um vermelhão no olho, e a pessoa tem algum colírio em casa, o que você diz? Esse colírio pode ser usado nesse cãozinho ou no gatinho? Os cães e gatos podem usar colírio humano. Na verdade, a maioria a gente prescreve colírios humanos. Mas desde que você oriente qual. Desde que oriente, né? qual. E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes esquecem que o colírio é remédio, né? E às vezes ela piora o quadro oftálmico, ela piora o quadro ocular, porque ela fala, eu tenho um colírio aqui, deixa eu pôr para ver se melhora. E piora. E acaba piorando? Às vezes agravando até uma infecção, uma conjuntivite, uma coisa assim, né? Porque a mesma orientação para uma conjuntivite humana não é a mesma orientação para uma conjuntivite no cão e no gato. Legal. Né? Geralmente em humanos é muita conjuntivite viral, já no cão é bacteriana, no gato é autoimune, então varia muito a causa da conjuntivite, varia muito a causa da alteração, então aquele colírio que está em casa lá na gaveta não pode usar, ele é remédio também e pode piorar. Então, lembrando, procurar a médica veterinária oftalmologista, né? Isso, procurar oftalmologista porque olho é muito sensível. Né? E como no humano, o animalzinho também, a vista, né? O olho é sensível, né? É muito sensível, então tem a medicação certa para o problema certo. Como a gente sempre brinca, né? Nunca usar o que o vizinho está tomando de remédio, a gente brinca no humano, mas é a verdade, né? E no cãozinho também, às vezes o vizinho está pingando um colírio ou está dando algum remedinho para dor, alguma coisa. Puxa, não vamos fazer isso, né? Vamos cuidar bem desse animalzinho de estimação, vamos levar nas veterinárias, né, na sua clínica, por exemplo, né, e ver que tipo de medicamento que pode ser usado. Até porque nós estamos de portas abertas, é só ligar, falar, estou precisando. Olhinho é sempre uma urgência, a gente sempre encaixa, a gente sempre arruma um horário, então vale a pena passar pela consulta e receber a prescrição correta da medicação do que usar o que o vizinho usou e às vezes não era isso, não era isso que era o problema. E aliás, quem quiser ligar para vocês vai ficar muito tranquilo, muito satisfeito com o atendimento de vocês, desde a recepção, todas vocês, você, a sua irmã, né? O trabalho é excelente, né? Atendimento de primeira. Parabéns pelo atendimento, carinho, tá? A gente gosta muito. Me fala uma coisa, a catarata, que idade que aparece no animalzinho, principalmente no cão? Até porque gatos não tem muita catarata. Tem, é? mas não é tão comum. Só o cão?
Não é tão comum quanto o cão. O cão tem muito. Você não vai falar que o Bulldog aparece mais, né? Não, o Bulldog não é uma raça que tem muito ainda bem, né? Aparece em qualquer idade, né? Tem desde cataratas congênitas, que aquele animalzinho já nasceu com a catarata. Ele pode adquirir a catarata em qualquer idade, por exemplo, se ele for diabético, né? E aquela catarata senil que vai aparecer em torno de 8 a 9 anos de idade. Mas, infelizmente, em qualquer idade, em qualquer etapa da vida, pode surgir uma catarata. Doutora, uma curiosidade agora. Por exemplo, você realiza uma cirurgia de catarata ou qualquer tipo de procedimento no olho do animal. Quando tem, a gente sabe que tem aquelas, não sei como chama, aqueles cones, né, que coloca, ou tem a roupinha cirúrgica, como foi colocado no Najib, né? E no olho, como que você protege? Olho tem que proteger, né? Igual pessoas põem aquele tampão, né? O animal não coloca tampão, não tem jeito, não fica, mas é essencial na cirurgia oftálmica, pós-cirurgia, proteger o olho. Tem o cone, o colar elisabetano, né, que a gente usa bastante, mas ele é extremamente incômodo. E hoje em dia tem as viseiras, né? Vou até mostrar aqui, são as viseiras. Você trouxe, trouxe a belezinha viseira de cachorrinho, né? O nosso levar modelo, pra casa, né? o nosso modelo. A viseira ela é muito interessante porque ela protege os olhos de outro animal não vir mexer no olhinho operado, desse animal não coçar, e ela é muito confortável. As orelhinhas ficam de fora, então não dá otite, o que no colarzinho é muito comum, e a boca fica de fora, então ele consegue se alimentar muito bem. E não vai colocar a patinha no olho, não vai ferir, a patinha, ele não consegue. Né? Não vai machucar. E também é muito interessante para aqueles que são ceguinhos, porque ele vai andar e não vai traumatizar o olho, não vai traumatizar a face, porque ele tem uma viseira tem uma protegida. Proteção, né? É muito boa. Eu posso pedir para você virar para essa câmera que está bem em frente de você, só para o telespectador ver bem nessa viseira como que é. Ela é muito boa. E tem tanto para focinhos longos quanto para focinho curto, no caso do Najib. Tomara que não precise. Tomara que não, né, doutora? Mas se precisar, tenho certeza que estará em ótimas mãos, né? Sim. Doutora, quando o proprietário descobre algum probleminha no olho do animal, no olho do cachorro, tem que correr, tem que ser imediatamente, tem que ser rápido para levar no oftalmologista, ou tem algum tempo que ele pode aguardar sem precisar sair nas pressas? Na maioria das vezes é necessário ver, rapidez, examinar, né? logo. Olho é muito sensível, geralmente as alterações oculares, na maioria das vezes, são úlceras de córnea, elas levam a perfuração muito rápido. Então, na oftalmologia, quanto mais rápido esse animal for atendido, melhor é, tá? Às vezes, em questão de 1 ou 2 dias, a gente perde uma visão do animal, perde o olho, porque não teve um atendimento rápido. Descolamento de retina, por exemplo, questão de 4 horas a gente precisa estar... Puxa, então, senhores examinando. Proprietários de animais, prestar bem atenção, né? Isso é importante. Atenção. É muito importante. Doutora, outra coisa, durante o banho do cachorro, se cair shampoo nos olhos, tem algum problema? Tem muito problema. E é comum acontecer. Principalmente os peludinhos, voltando aos peludinhos, que né, o banho-tosa quer entregar aquele animal limpinho, ou a pessoa em casa quer dar o banho, tirar, lavar bem o rostinho do animal. É perigoso cair shampoo no olho que não seja um shampoo adequado, que não seja um shampoo de pH adequado aos olhos. E a gente vê muito acidente também com aqueles shampoos antipulgas. Porque ele tem veneno, ele tem uma medicação ali. Então tem que tomar muito cuidado para não ir nos olhos. Tem que tomar muito cuidado. Né? A gente vê com muita frequência queimadura química, né? Que são esses produtos químicos no shampoo caindo nos olhos e causando alterações agudas e graves. Então tem que prestar atenção. E na hora de secar, por exemplo, eu sei que no banho do cachorro usa secador também, né, por causa dos pelos, para secar e ficar bem sequinho, para evitar doença de pele, alguma coisa assim, que é diferente de dar um banho em casa e dar um banho num pet shop, né? O pet shop já tem todo preparo e tal. Então, na hora de secar, pode prejudicar os olhos? Se puser o secador com temperatura muito quente, sim.
né? E tem alguns animais que eles têm medo do secador, então mesmo com o secador na face, no rostinho, eles abrem os olhos, porque ele quer ver o que está acontecendo. E aí vem aquele secador com temperatura muito quente nos olhos, também fazendo queimaduras térmicas, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está colocando um ar quentinho para o cachorro e está judiando, né? Pelo contrário, né? Então, a orientação que a gente sempre passa é que quando for secar a região dos olhos, tirar a temperatura do secador. Faz só o vento, que aí não prejudica. Doutora, infelizmente nós estamos assim no finalzinho mesmo, estourando o nosso tempo do programa, mas eu queria fazer um comentário que eu não poderia deixar de comentar e falar, inclusive, para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Parabéns pelo atendimento de vocês. O dia que eu levei meu bulldoguinho lá para poder fazer ultrassom, a sua irmã que já esteve aqui no programa, até não comentei no programa dela, o testículo não achava, só tinha um. E ela palpou e ela achou o testículo próximo. E ela ainda perguntou, falou, se não quiser fazer ultrassom não há necessidade, porque está aqui. Então, olha só, e ela falou que o mesmo corte, né, a mesma incisão pequenininha faria. Então, isso é honestidade do profissional. Se talvez fosse em outro local, talvez abriria o abdômen para falar que o testículo estaria em cima. Então, olha, parabéns pela idoneidade de vocês, pelo trabalho de vocês. Eu agradeço, agradeço. E eu gostaria que você deixasse a mensagem para os nossos telespectadores. E a gente trabalha com muito carinho, sabe? A gente é apaixonada pela profissão. A Clínica Território Animal em Poços está de portas abertas para receber o seu animalzinho. A gente vai fazer, é o que eu estava comentando, eu atendo como se fossem os meus. Com certeza. Então atendo com amor, atendo com carinho. E a gente quer dar saúde para os animais, a gente quer que eles fiquem tranquilos na consulta e a gente vai fazer o que é necessário. A gente sabe que o bichinho não entende porque está ali. Então a gente tenta fazer da melhor forma possível. Como se fosse o seu animalzinho. Como se fosse o meu animalzinho. Doutora Fernanda, muito obrigado pela presença. Foi ótima entrevista. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.